Em todo anime existe aquele personagem que, mesmo não sendo o protagonista, rouba completamente a cena. Você já parou pra pensar nisso? Aquele cara que brilha nas sombras, que emociona, inspira e muitas vezes conquista muito mais o público do que o próprio herói principal. Pois é, já percebeu que ele é praticamente o dono do espetáculo mesmo sem ser o centro das atenções? E se eu te contar que existe um arquétipo desses personagens que é simplesmente fascinante? O do número 2. Aquele que vive na sombra do número 1, aquele que está sempre um passo atrás, mas cuja jornada é tão intensa e complexa que muitas vezes acaba conquistando o nosso coração. E se você acha que ser o segundo melhor é só frustração, espera só para ver a lista que eu preparei para você. Hoje, esse vídeo é um tributo a eles. Os personagens que, mesmo sendo o número 2 na narrativa, acabam se tornando os verdadeiros favoritos. E olha, eu te garanto, você vai se identificar com algum dos personagens citados neste vídeo. Então se acomoda aí, porque hoje vamos falar sobre os personagens que nunca foram protagonistas, mas que sinceramente mereciam ter sido. Mas antes do vídeo começar, já deixa aquele like maroto e aproveita para dar aquele hypar para fortalecer o vídeo aqui na plataforma. E se você ainda não é inscrito no canal, já sabe, né? Agora que o recado foi dado e o pedido foi feito, bora lá deixar de enrolação e bora logo pro vídeo. No vasto universo dos animes, especialmente após o fenômeno de Jujutsu Kaisen e a ascensão meteórica de Satoru Gojo como o mais forte, uma nova tendência ficou em evidência: a exaltação do personagem que representa o auge do poder. Todo mundo quer saber quem é o mais forte, o topzera, o invencível. Mas será que só o número 2 merece a nossa atenção? Não mesmo. Existe um arquétipo igualmente fascinante, o do segundo mais forte. Eles vivem à sombra do número 1, convivendo com comparações constantes, aquela pontada de inveja, a frustração de nunca ser o centro das atenções. Mas é justamente essa luta, essa busca por reconhecimento e identidade que os torna personagens incrivelmente humanos e muito mais interessantes. Esses segundos são os verdadeiros donos do palco nas entrelinhas, os que carregam dramas profundos, motivações complexas e histórias que muitas vezes ultrapassam a força física e o poder absoluto. Eles mostram que a vida e o poder não se resumem a ser o primeiro, mas a entender o que significa estar na sua própria pele. Então vamos mergulhar juntos nessas histórias, porque elas são de arrepiar. Começando por ele, Suguru Geto. Amigo próximo do Gojo, Geto por muito tempo dividiu com ele o título de mais forte. Eles eram praticamente irmãos de poder, rivais e parceiros ao mesmo tempo. Mas ao perceber que essa diferença entre eles só crescia, que Gojo começava a brilhar sozinho no topo, Geto mergulhou em ideologias extremas, buscando criar um mundo onde apenas os feiticeiros existissem, um mundo ideal, para ele, mas construído sobre o sofrimento de muitos outros. Sua técnica de manipular maldições contrasta diretamente com a solidão de Gojo, que apesar de todo o seu poder, também vive isolado. Geto é movido por uma profunda necessidade de conexão e reconhecimento, travando uma luta interna que o transformou em um dos vilões mais complexos e trágicos da atualidade. Sua derrocada não foi fruto de fraqueza, mas de um ideal distorcido pela dor e pelo isolamento. Até o fim, ele manteve a convicção de que lutava por um mundo melhor, mesmo que isso significasse caminhar por um caminho sem volta. Geto nos lembra que às vezes os maiores antagonistas são apenas heróis que perderam a esperança, e que a linha entre vilão e vítima pode ser muito tênue. E quem nunca torceu, nem que fosse só um pouco, pelo nosso príncipe dos calvos, o Vegeta, o príncipe dos Saiyajins, orgulhoso e determinado, sempre buscou superar Son Goku, mas frequentemente se viu um passo atrás, como aquele irmão mais velho que sempre quer ser o primeiro da família, mas sabe que o mais novo anda ganhando toda a atenção. A trajetória de Vegeta é marcada por momentos intensos, desde quando ele se entrega à escuridão para obter mais poder, virando o tão famoso Majin Vegeta, até quando percebe que a verdadeira força está em proteger quem se ama. Vegeta é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de que ser o número 2 não é sinal de fraqueza, e sim de humanidade. Sua evolução é uma das mais profundas da série, passando de vilão impiedoso a herói admirado. Ele aprendeu que o orgulho não está em vencer a qualquer custo, mas em lutar pelos que ama, mesmo quando a vitória parece impossível. E assim, Vegeta se eternizou como um dos personagens mais complexos e inspiradores de todo o universo de Dragon Ball. Hoje, tá geral que nem o príncipe dos Saiyajins. Forte casado? Não, apenas calvo. Muito calvo. Outro personagem que ilustra bem esse arquétipo é Endeavor. Obcecado em superar o All Might, Endeavor colocou sua obsessão acima de tudo.
ética, família, até o ponto de transformar sua própria vida num verdadeiro inferno particular. Mesmo quando ele consegue alcançar o posto de herói número 1, ele se vê obrigado a encarar o legado de dor que deixou, especialmente ao ver o seu filho, Toya, se transformar no vilão Dabi. Um golpe que ninguém esperava. A história de Endeavor é uma poderosa narrativa de redenção, mostrando que mais do que força bruta, o verdadeiro desafio está em superar os seus próprios erros. Cada batalha travada não é apenas contra os vilões, mas contra o homem que ele foi no passado. Endeavor é a prova viva de que não basta ser o mais forte, é preciso ser digno desse título. Sua trajetória nos ensina que os maiores heróis não são aqueles que nunca falham, mas os que têm coragem de mudar. E olha, aprender a mudar não é fácil. Até porque a lista de façanhas questionáveis dele é longa, mas a redenção está justamente aí, na busca constante por se tornar melhor. A redenção de Endeavor é uma das melhores redenções do universo de My Hero Academia, na minha humilde opinião. E como não falar do lendário Kuwabara, o típico personagem que sabe que nunca será o número 1 e tá tudo bem com isso. Enquanto Yusuke Urameshi brilha como protagonista carismático e poderoso, Kuwabara é o coração do grupo. Aquele amigo que você quer ao seu lado, mesmo que ele leve algumas porradas. Ele apanha, mas sempre levanta. Sua evolução nunca foi sobre ser o mais forte, e sim o mais leal. Kuwabara representa aquele cara que talvez não tenha o talento natural, mas compensa com coragem, persistência e valores sólidos. Mesmo sendo alvo de piadas, ele se mantém firme, e isso é algo que muitos fãs de Yu Yu Hakusho respeitam até hoje. Sem dúvidas, ele é a alma da equipe, mesmo não sendo o punho mais forte. E o mais incrível, mesmo sem ter os maiores poderes, ele nunca hesitou em se colocar na linha de frente para proteger os seus amigos. Kuwabara nos mostra que a verdadeira força não está na habilidade, mas na vontade de nunca abandonar quem se ama. Por isso, ele permanece até hoje como um dos personagens mais memoráveis e queridos de Yu Yu Hakusho. Se você nunca assistiu Yu Yu Hakusho, fica aí a minha indicação. Agora talvez o exemplo mais complexo dessa lista, Killua Zoldyck. Com potencial para ser o número 1, Killua escolhe conscientemente viver como o número 2 ao lado de Gon Freaks. Sua jornada não é sobre poder, mas sobre liberdade. Ele foge do destino imposto pela sua família de assassinos e encontra um novo caminho como amigo e parceiro de Gon. Killua é habilidoso, frio, estrategista, qualidades que em qualquer outro anime o fariam dele o herói principal. Mas aqui ele escolhe apoiar, e isso o torna ainda mais fascinante. Alguém que poderia dominar, mas prefere caminhar ao lado. Killua nos mostra que ser o segundo também é um sinal de maturidade e coragem, porque às vezes a maior força está em saber que a jornada não é solo, mas compartilhada. Particularmente falando, o Killua é um dos meus personagens favoritos no mundo dos animes. A história dele, a construção dele como personagem em Hunter x Hunter é uma das mais fascinantes que eu já vi até hoje. Bakugo é outro que nasceu com tudo para ser o número 1. Talento, poder e muita vontade de vencer. Por muito tempo, tentou forçar o seu caminho até o topo na base do grito e das explosões. Se tem uma coisa que ele não sabe fazer é desistir. Às vezes até demais. Mas a verdade é que seu maior inimigo sempre foi ele mesmo. Sua trajetória é sobre aprender que ser o mais forte vai muito além do poder bruto. Envolve humildade, trabalho em equipe e principalmente reconhecer os próprios erros. Hoje, o Bakugo não é só o rival de Deku, ele é parte essencial da jornada. E mesmo não sendo o protagonista, muitos o enxergam como o verdadeiro herói em formação. E por fim, ele, o espadachim que carrega uma promessa gravada na alma, Roronoa Zoro. Mesmo com o sonho de se tornar o maior espadachim do mundo, Zoro nunca tentou roubar o posto de protagonista de Luffy. Pelo contrário, ele se ajoelhou diante de um inimigo sem hesitar para proteger seu capitão. E isso não o torna fraco, isso o torna grandioso. Zoro é a definição de lealdade, honra e força bruta, o braço direito que todo líder gostaria de ter. Mesmo estando muitas vezes em segundo plano, suas ações falam tão alto quanto qualquer fala do Luffy. Zoro não precisa ser o número 1 para ser um dos mais respeitados do bando dos chapéus de palha. Enfim, Zoro Sola. E aí? Curtiu essa jornada pelos bastidores dos personagens que vivem à sombra do número 1, mas brilham com luz própria? Eles nos mostram que ser o segundo não é sinônimo de fraqueza, é uma escolha, um caminho diferente e muitas vezes mais emocionante. Porque no fundo, a verdadeira força não está no posto que você ocupa, mas no que você representa para quem está ao seu lado. E olha, pode ter certeza,
Todo protagonista precisa de um número 2 desses para realmente brilhar. Mas agora eu quero saber de você. Qual desses personagens é o seu favorito? Qual foi o personagem que mais te marcou? Ou será que tem algum outro que você acha que mereceria estar nessa lista? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o teu like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito no canal Renotaku, já aproveita para se inscrever para não perder os próximos vídeos. Valeu demais por ter assistido esse vídeo até aqui, manito. Te encontro no próximo vídeo. Valeu, até a próxima. Fui!